Olá! Na aula passada, eu apresentei para vocês, então, características do filo equinodermata. Só para lembrá-los, então, o filo equinodermata contém animais que são marinhos. Nós temos, então, em torno de 7.000 espécies viventes e 13.000 espécies fósseis. Os equinodermata, então, apresentam 5 características exclusivas, são únicas deles, né, que são a presença do sistema hidrovascular, também chamado de sistema ambulacral, que é através do qual a água vai entrar para o interior do corpo desses animais para movimentar, né, para operar os pés ambulacrais, que são, né, também uma característica exclusiva dos equinodermata. Os pés ambulacrais, então, com função primária de locomoção, mas eles também podem atuar na captura de alimento, no transporte do alimento até a boca, né, a condução do alimento até a boca. Também podem funcionar para as trocas gasosas e também como órgão sensorial. Então, nós temos o sistema hidrovascular, os pés ambulacrais, o sistema emal, que é um tipo de sistema circulatório pouco desenvolvido e que tem origem do celoma, as pedicelárias, tá? E a metamorfose com mudança do eixo de simetria, que passa de bilateral na larva para radial, né, ou birradial nos adultos. Os equinodermata, então, pelo fato de serem animais com simetria radial na fase adulta, eles têm o corpo distribuído ao longo, né, ao redor de um eixo oral-aboral. Então, nós temos dentro desse filo espécies que são, na sua maioria, né, livres, são todos bentônicos, mas nós temos um grupo que são os lírios do mar, que são equinodermos fixos. Geralmente na face oral nós temos a boca e na boral o ânus, geralmente, não é regra. Os equinodermata, então, eles não têm uma cabeça definida, então eles não têm cérebro, certo? Os equinodermata, então, eles somente no ambiente marinho. Nós temos, então, aqui representado a divisão, né, a classificação do filo equinodermata em 6 classes, mas eu vou trazer para vocês hoje características, né, de 5 classes que são as mais representativas, que são a Ophioridea, Crinoidea, Icnoidea, Asteroidea e Holothuroidea, certo? Bom, para vocês, da classe asteroide. Elas apresentam o ânus na face aboral, então na parte de cima, e a boca voltada para o substrato, que é na face oral e numa região central. Então, a boca voltada para baixo, oral, e o ânus voltado para cima, aboral. E além disso, nos asteroidea, o madreporito, que é aquela plaquinha porosa por onde a água vai entrar para dentro do sistema hidrovascular, ele está localizado também na superfície aboral, tá? É essa manchinha branca que vocês estão vendo aqui no meu cursor, certo? O madreporito, então, aboral, assim como o ânus, e localizado na área interambulacral. E aqui, então, uma visão mais detalhada do madreporito, que nada mais é do que uma placa porosa, por onde a água vai entrar para o interior do sistema ambulacral, com finalidade de fazer a movimentação então, dos pés ambulacrais. Aqui, então, mostrando para vocês uma vista ventral de uma estrela, mostrando as áreas ambulacrais localizadas, né, bem no meio de cada um dos braços, intercaladas por áreas interambulacrais. Então, uma área interambulacral, ambulacral, interambulacral, ambulacral, certo? As estrelas, elas apresentam, então, as pedicelárias, né, semelhantes a pinças, tá? Portando, então, diminutas mandíbulas. Essas pedicelárias, elas ajudam a manter a superfície do corpo livre de detritos, então elas fazem a limpeza, protegem as pápulas, que eu já vou falar o que são,
e auxiliam também na captura do alimento. Então, as pedicelárias estruturas que fazem parte, né, têm origem dérmica e que tem como função, então, fazer a limpeza, proteger as pápulas, que são as brânquias dérmicas, e auxiliar na captura do alimento. Tá? Bom, as pápulas são as brânquias dérmicas, que nada mais são do que projeções delicadas da cavidade celomática e que tem como principal função, nas estrelas do mar, fazer as trocas gasosas. Essas pápulas, elas vão se estender pelos espaços entre os ossículos, que constituem, né, o endoesqueleto das estrelas do mar, e essas pápulas, como eu falei, então, estão relacionadas à respiração nas estrelas do mar. O endoesqueleto das estrelas do mar é composto por pequenas placas calcárias, ou ossículos, que são ligados uns aos outros por tecido conjuntivo mutável, tá? Pois o grau de rigidez pode ser alterado. E desses ossículos podem se projetar espinhos e também tubérculos que vão ser encontrados na superfície, tanto oral quanto aboral, dos equinodermos da classe asteroídea. O sistema hidrovascular das estrelas é aquele padrão que eu descrevi lá na primeira aula sobre o filo equinodermata, no qual, então, ele é constituído, né, por uma deporito, que é a placa porosa por onde a água vai entrar, um canal pétreo, um canal circular, da onde partem, né, 5 canais radiais. Desses canais radiais, nós temos os canais laterais, que vão levar, então, aos pés ambulacrais. O sistema hidrovascular, ele tem origem, né, do celoma, e ele tem como principal função, então, absorver a água do ambiente para operar os pés ambulacrais, que tem como principal função, então, locomoção, captura de alimento, trocas gasosas, conduzir o alimento também até a região oral, ali onde está localizada a boca, e também funcionam como órgãos sensoriais, certo? Então, classe asteroídea, classe que inclui as estrelas do mar, corpo estrelado, corpo constituído, então, por 5 áreas interambulacrais, que são intercaladas por áreas ambulacrais, que contêm os sulcos ambulacrais abertos, e neles estão localizados os pés ambulacrais. A boca nas estrelas do mar é oral, e o ânus e o madreporito são aboral. Estão localizados na superfície aboral, certo? E os sulcos ambulacrais são abertos, tá? Eu estou falando isso porque uma das diferenças entre as classes de equinodermata está na localização da boca, do ânus, do madreporito, o tipo de sulco ambulacral, tá? E o formato, obviamente, geral do corpo. Então, essa segunda ordem que eu vou mostrar algumas características para vocês é a classe Ophiuridea. É a classe, então, que inclui as serpentes do mar. É uma classe com 2.000 espécies descritas. O corpo também é estrelado, só que nas serpentes do mar, os braços são articulados e, além disso, eles podem ser ramificados ou não. São braços esguios, bem delgados, e eles são abruptamente separados do disco central, o que é uma diferença em relação às estrelas do mar, porque nas estrelas os braços vão saindo suavemente do disco central. E nos Ophiuroidea, o disco central, ele é bem separado, né? A gente consegue distinguir nitidamente o disco central dos braços. E os braços, então, eles saem abruptamente desse disco. O braço, como eu falei, ele é articulado, formado por uma coluna de ossículos articulados, que são chamados de vértebras, e eles estão conectados por músculos e cobertos por escudos, certo? Os pés ambulacrais
nas serpentes do mar têm ampola interna, mas não apresentam ventosas e são utilizados na alimentação, mas limitados na locomoção. Nas estrelas do mar, os pés ambulacrais têm principal função locomoção e aqui nas serpentes, mais função na alimentação. Uma diferença das serpentes em relação às estrelas é o fato de as serpentes não possuírem pedicelárias e nem pápulas dérmicas, certo? Aqui nas serpentes do mar vão ocorrer bursas para as trocas gasosas, tá? Mas elas não têm, então, pápulas e não têm pedicelárias, que são características que a gente encontra nas estrelas. E uma outra característica que distingue as serpentes das estrelas é o fato, então, das serpentes terem os sulcos ambulacrais fechados e cobertos por ossículos. As serpentes do mar, elas são consideradas, né, o táxon de equinodermos mais bem sucedido, provavelmente devido à sua mobilidade, diversidade de hábitos alimentares e um pequeno tamanho, que permitiu então a esses equinodermos explorar hábitats não disponíveis para a maioria dos outros equinodermos. Então, os braços, como eles são articulados, eles são extremamente móveis e as serpentes do mar, elas são pequenas, então com isso eles conseguem explorar diversos espaços no ambiente marinho. As serpentes do mar, elas têm o madreporito e a boca na superfície oral. Madreporito oral é uma característica que distingue também as serpentes do mar das estrelas. E uma outra característica que diferencia as serpentes das estrelas é o fato de não terem ânus as serpentes. E uma outra característica é que eles apresentam 5 placas móveis que vão atuar como maxilas ao redor da boca. Então, vão auxiliar aí na manipulação e na trituração do alimento. Uma característica também bem marcante das serpentes do mar é o fato dos órgãos estarem confinados ao disco central. Então, todos os órgãos estão concentrados nesse disco central, uma vez que os braços são muito finos, muito delgados e não permite, então, abrigar algum tipo de órgão no seu interior, a não ser o sistema hidrovascular. Então, aqui mostrando uma vista ventral, a gente diz, né, uma vista oral, né, dos Ophioridea, que são as serpentes do mar, mostrando então a boca, circundada pelas 5 maxilas, e aqui o madreporito de posição oral. E lembrando que as serpentes não têm ânus. E aqui mostrando então as bursas, que são as estruturas respiratórias das serpentes, os divertículos estomacais e aqui em azulzinho claro as gônadas, certo? Então, classe Ophioridea, classe das serpentes do mar, disco central bem nítido, separado, né, abruptamente dos braços, que são finos, boca e madreporito oral, sem ânus e sulcos ambulacrais fechados, certo? A terceira classe que eu vou trazer características morfológicas é a classe Icnoidea, que é a classe, então, que inclui os ouriços do mar, os ouriços cordiformes e as bolachas da praia. Então, nesse grupo de equinodermos, nós temos algumas formas distintas, né? Nós temos animais equinodermos com um corpo mais globoso, equinodermos que são também arredondados, mas são achatados, né, na região oral aboral, e algumas formas, né, algumas espécies que apresentam então um formato do corpo cordiforme, né, mas com formato de coração. Bom, é uma classe, a Icnoidea,
É uma classe com 950 espécies. Então, como eu falei, inclui os ouriços do mar e as bolachas da praia. O corpo pode ser globoso, né, arredondado, ou em formato de disco, podendo ter uma simetria bilateral. O corpo é compacto, encerrado então numa carapaça endoesquelética. Então, uma característica dos equinoidea é ter então essa carapaça bem compacta, que é formada, na verdade, por ossículos dérmicos, que se transformam em placas que são firmemente encaixadas, formando então uma carapaça, também sendo chamada de testa. Então, equinoidea, equinodermos, que tem então uma carapaça ou testa, que são formados então por ossículos dérmicos, que se transformam em placas que vão ser firmemente encaixadas. Os equinoidea não possuem braços, mas eles apresentam 5 áreas ambulacrais na carapaça, com poros, né, através dos quais se estendem os pés ambulacrais. Então, aqui, como eles têm essa placa interna, né, formando essa carapaça, eles vão ter poros através dos quais os pés ambulacrais vão ser exteriorizados. Tá? Eles têm, então, uma expansão da superfície oral em direção à boral, com as áreas ambulacrais se estendendo até a região do periporócto, que depois eu vou mostrar para vocês o que é essa região. Os equinoidea, então, né, o nome equinos quer dizer espinhos, então eles apresentam espinhos móveis e também apresentam pedicelárias, que são usadas para limpeza, e algumas pedicelárias podem ter glândulas de veneno para proteção. Então, aqui mostrando a carapaça de um ouriço do mar. Então, o animal morreu e ficou lá depositado, né, no ambiente marinho, a carapaça, tá? Então, formada, então, por placas que se fundem formando essa projeção, essa proteção, e que ao longo, né, da sua superfície contém poros através dos quais vão ser exteriorizados os pés ambulacrais dos equinoidea. Nesses equinodermos, os sulcos ambulacrais também são fechados, que é uma característica também comum com as serpentes do mar, e os canais do sistema ambulacral internos à carapaça e se estendem em cada uma das áreas ambulacrais. As ampolas dos pés ambulacrais estão dentro da carapaça e comunicam-se com seu respectivo pé ambulacral por 2 canais através de poros no escudo ambulacral, os quais também ocorrem aos pares nas placas. Então, aqui mostrando para vocês a carapaça de um ouriço, mostrando então as áreas ambulacrais intercaladas por áreas interambulacrais. E aqui nesta vista oral, mostrando então aqui nessa região central a boca, esses em coloração mais lilás, aqui roxo, são os espinhos, e esses com uma coloração aqui rosada são os pés ambulacrais. Bom, nós temos, então, dentro dos equinoidea, formas regulares e formas irregulares. As formas regulares são os ouriços do mar, que tem uma forma esférica, com simetria radial. Os espinhos são médios a longos, que são usados para sua proteção. O corpo, obviamente, orientado num eixo oral a boral. E o corpo, ele pode ser dividido, então, em 10 seções radiais, que se estendem, então, desde o polo oral até o oboral, ou seja, são 5 áreas ambulacrais, contendo os pés ambulacrais, alternadas com 5 áreas interambulacrais, áreas que não têm os pés ambulacrais. No polo oral, né, que fica voltado para a superfície, nós temos a boca, sendo circundada, então, por uma membrana que a gente chama de membrana peristomial, que possui
várias estruturas. Então, nessa região da membrana peristomial, que está voltada, né, está localizada na superfície oral, nós temos 5 pares de pés ambulacrais bucais, tá? Essas estruturazinhas aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, nós temos 10 pés ambulacrais bucais, curtos e fortes, 5 pares de brânquias, que são projeções cerdosas, tá? Então, aqui nós temos as brânquias, então são 10 brânquias, espinhos pequenos e, obviamente, as pedicelárias, tá? E 5 dentes convergentes que cercam a boca. Tá? Esses dentes, então, fazem parte do que a gente chama de lanterna de Aristóteles, que é uma característica dos ouriços do mar e que tem como principal função a captura e manipulação do alimento, certo? Então, aqui nós temos a superfície oral. Na superfície aboral das formas regulares de quinoide, que são os ouriços do mar, nós temos, então, o ânus, na região, então, do periprócto. Então, essa aqui é a região que a gente chama de periprócto. Ao redor desse periprócto, nós temos 5 placas grandes, chamadas de placas genitais, cada uma contendo um gonóporo, e sendo uma delas porosa e funcionando como uma madreporito. Então, nós temos 5 placas genitais, todas elas contendo gonóporos, que são as aberturas das gônadas, né, dos órgãos sexuais, ou masculino ou feminino, e uma dessas placas genitais ainda funciona também como madreporito. E nós temos, sim, essas placas genitais são intercaladas por 5 placas ocelares menores, que são essas placas aqui menores. Então, 5 placas ocelares, certo? Então, na região aboral, o ânus e o madreporito, e além disso, nessas placas genitais contendo os gonóporos. Bom, as formas irregulares de equinoídea são as que incluem, então, as bolachas da praia e os ouriços cordiformes. Eles são secundariamente bilaterais, apresentam espinhos curtos que vão auxiliar na locomoção e também vão ajudar na defesa. Pés ambulacrais respiratórios apresentam paredes finas, são achatados ou lobados, curtos e conventosos e distribuídos nos campos ambulacrais na superfície aboral, que são denominados de petaloides. Então, os petaloides são essas regiões ambulacrais encontradas nas bolachas da praia e nos ouriços cordiformes, que estão localizadas na superfície aboral, aonde estão localizados os pés ambulacrais. Então, os pés ambulacrais nessas áreas ambulacrais chamadas de petaloides, certo? Na bolacha da praia, a boca está localizada no centro da superfície oral, tá? A boca, aqui na superfície oral, e o ânus foi deslocado para a margem posterior ou mesmo para a superfície oral do disco. Então, algumas bolachas da praia vão ter o ânus também localizado na superfície oral, tá? De modo, então, que um eixo antero-posterior e uma simetria bilateral pode ser reconhecida em algumas bolachas da praia. Tá? Então, o ânus podendo ser oral e em outras bolachas ele é aboral, certo? Nós temos o madreporito localizado na superfície aboral, tá? Madreporito aboral nas bolachas da praia e a boca oral. E o ânus podendo ser oral ou aboral. Bom, as bolachas da praia, elas apresentam orifícios, né, na sua carapaça,
para poder permitir a passagem da água. E esses orifícios que a gente encontra, então, ao redor, né, do corpo, não são pedaços que se quebraram. Na verdade, essas lunas permitem, então, a passagem da água quando as ondas vêm, né, as correntezas, e com isso as bolachas da praia elas conseguem se manter no substrato. Se elas não tivessem essas lunas, esses orifícios na carapaça, elas facilmente seriam levadas com as ondas, já que boa parte das bolachas da praia elas vivem nas zonas litorâneas, né, aquelas regiões do ambiente marinho que sofrem com a ação das ondas. E a presença, então, dessas lunas vão impedir que as bolachas sejam levadas. Então, a água passa por entre essas aberturas e a bolacha consegue permanecer no substrato. Os ouriços codiformes, eles têm uma simetria bilateral, que é mais acentuada, nos quais o ânus está localizado na superfície oral, próxima à região posterior, e a boca está deslocada do polo oral em direção à região anterior. Então, eles têm também um corpo modificado, né, uma forma irregular, e que acabam, então, assumindo uma forma, né, uma simetria bilateral. Bom, outra classe que eu vou trazer para vocês é a classe Holoturoidea, que é a classe, então, que inclui os pepinos do mar, que é um grupo, né, um táxon, uma classe, né, de equinodermos com 1.150 espécies. São equinodermos com corpo carnoso e mole, em forma de salsicha, então eles têm uma forma diferente quando comparado às estrelas, às serpentes e aos ouriços e bolachas da praia, né, porque o corpo deles é mais carnoso, é mole e mais alongado. Então, eles têm um alongamento no eixo oral-aboral. O esqueleto nesses equinodermos geralmente é reduzido a ossículos microscópicos e que são isolados, então por isso o corpo acaba tendo esse aspecto mais carnoso e mole. Simetria pentâmera, ou secundariamente modificada pela perda dos pés ambulacrais dorsais ao longo dos sulcos ambulacrais. Os pés ambulacrais, às vezes, totalmente ausentes, mas em algumas espécies eles se distribuem igualmente pelas 5 áreas ambulacrais por todo o corpo, certo? O lado que fica apoiado no substrato apresenta 3 áreas ambulacrais e é chamado de sola ou trívio. Então, 3 áreas ambulacrais voltadas para o substrato e 2 voltadas para a superfície. O madreporito, nos pepinos do mar, ele é interno e os sulcos ambulacrais fechados, assim como são nas serpentes e nos ouriços e bolachas, tá? Uma característica também que diferencia os pepinos do mar em relação aos demais equinodermos é que eles têm uma coroa de tentáculos, que são pés ambulacrais modificados, né, são pés ambulacrais mais longos ao redor da boca. Então, lá na região oral, eles têm de 10 a 30 tentáculos, que nada mais são do que pés ambulacrais modificados e que têm como principal função auxiliar na captura do alimento. Então, pepinos do mar, corpo carnoso e mole, formato de salsicha, madreporito interno e sulcos ambulacrais fechados. Então, aqui mostrando a morfologia, né, de um pepino com a coroa de tentáculos na região oral. Aqui nós temos duas regiões ambulacrais voltadas para o ambiente e para o substrato nós temos 3 áreas ambulacrais que formam o trívio ou sola. Então, esses pés ambulacrais em maior número, né, nas áreas ambulacrais que ficam voltadas para o substrato, uma vez que esses pés ambulacrais vão ter como uma das funções auxiliar na locomoção dos pepinos do mar. Então, aqui mostrando, né, uma foto de um pepino com as áreas interambulacrais
intercaladas pelas áreas ambulacrais aqui de coloração vermelha nessa espécie de pepino. Bom, aqui mostrando então a morfologia interna de um pepino, mostrando então o madreporito que é interno. E uma característica dos pepinos do mar é que eles apresentam aqui expansões, né, modificações do trato digestório posterior que são transformados em árvores respiratórias. Então, que são as estruturas que realizam então as trocas gasosas nos pepinos do mar, certo? Então, a árvore respiratória faz as trocas gasosas nos pepinos do mar. Pepino do mar, corpo carnoso, mole, ossículos isolados, madreporito interno, boca na superfície oral, o ânus na superfície, né, na região aboral, e pedicelárias modificadas em tentáculos na região ao redor da boca. Para finalizar, então, o filoequinodermata, eu vou falar da classe Crinoidea, que é a classe, então, que inclui os lírios do mar, que é um grupo, então, constituído, né, uma classe composta por 625 espécies, que apresentam um corpo em forma de cálice ou taça. Então, são animais que vivem fixos ao substrato, com a superfície oral voltada para cima, diferente dos demais equinodermos. Tá? Na maioria dos equinodermos, a superfície oral, que contém a boca, está voltada para baixo. E no caso dos lírios do mar, a boca está voltada para cima, uma vez que eles são animais fixos. Eles têm um pedúnculo aboral, quando presente, que se origina então de um cálice. Eles têm 5 braços flexíveis, que se ramificam para formar muitos braços, cada um com diversas pínulas laterais. Então, formando, né, esses leques, né, são os braços flexíveis. O cálice e os braços formam o que a gente chama de coroa. E no caso dos lírios do mar, os sulcos ambulacrais são abertos e ciliados e servem para levar o alimento até a boca. Tá? Sulco ambulacral aberto, apenas em Crinoidea, grupo dos lírios do mar, e em Asteroidea, que é o grupo que inclui as estrelas do mar. Os lírios do mar não apresentam madreporito, não apresentam espinhos e não apresentam pedicelárias. Então, sem madreporito, sem espinhos e sem pedicelárias, certo? E a boca e o ânus estão localizados ambos na superfície oral, que é a superfície que fica voltada para cima, certo? Então, boca e ânus na superfície oral. Sulcos ambulacrais abertos. Corpo em formato de cálice ou taça, com braços flexíveis que vão se ramificar em diversas pínulas laterais. Bom, os lírios do mar, então, diferem dos demais equinodermos por permanecerem, então, fixos durante, né, uma boa parte das suas vidas. Então, alguns lírios, eles podem também se movimentar no ambiente, mesmo que de uma maneira bem lenta, mas na maioria das vezes os lírios ficam fixos no substrato. Então, sulcos ambulacrais, né, abertos, a boca e o ânus na superfície oral que fica voltada para cima. Aqui, então, mostrando, né, de uma maneira resumida, algumas características que definem os equinodermos em geral e cada uma das características que definem grupos, né, classes de equinoderma e características que são exclusivas de cada uma das classes de equinodermata. Tá? Não vou comentar, mas aqui fica para vocês darem uma olhada nesse cladograma. Bom, os equinodermata, então,
eles tiveram evolução de um endoesqueleto dérmico, composto de ossículos, o aparecimento de um sistema hidrovascular e uma assimetria pentarradial. Essas três características permitiram que os equinodermos, então, deixassem a infauna para integrar o epibentos, ou seja, para viver livres, né, no sedimento e tendo, então, esse endoesqueleto dérmico que desenvolve muitas vezes espinhos, que são usados para defesa, o sistema hidrovascular que faz com que a água entre para dentro do sistema para poder operar os pés ambulacrais que são usados, né, primeiramente para a locomoção e secundariamente para outras funções, como alimentação, trocas gasosas e como órgão sensorial. Então, permitiu os equinodermos, então, explorar diversos ambientes que a gente chama de epibentos, né, viverem acima da superfície, né, acima do epibentos. O sistema hidrovascular originalmente servia para suspensivoria, né, para se alimentar de matéria orgânica que está em suspensão na água, e foi facilitado, então, primeiro pelos tratos ciliares simples, como, por exemplo, nos braquíolos dos carpóides, que são os grupos mais primitivos, né, de equinodermos, e mais tarde pelo desenvolvimento de sulcos ambulacrais abertos nos helicoplacoides, e esses, né, sulcos ambulacrais abertos, então, persistiram nos crinoides, que são os grupos, né, a classe dos lírios do mar, e nos asteroides, que é a classe que inclui, então, as estrelas do mar. A simetria radial, então, tornou-se a arquitetura básica dentre os equinodermos e proporcionou-lhes novo estilo de vida. Então, os equinodermos, lembrando, são um dos poucos animais com simetria radial e que são móveis. A maioria dos animais com simetria radial são sésseis, são fixos, não permanecem, então, presos ao substrato. O uso dos pés ambulacrais com ventosas para locomoção foi um evento secundário e possibilitou meios para a exploração, então, de diversos hábitats e recursos alimentares. E, posteriormente, então, nas serpentes do mar, nas bolachas e nos pepinos, os sulcos ambulacrais se fecharam, juntamente com a perda das funções alimentares, e a alimentação, então, passou a ser executada, por exemplo, pelos pés ambulacrais, tentáculos orais e dentes da lanterna, que estão presentes nos equinoides. Bom, então as qualidades combinadas do endoesqueleto para suporte, um sistema hidrovascular e uma assimetria pentarradial são exclusivas dos equinodermos e têm, então, fornecido as bases, né, para sua diversificação ao longo de várias linhagens distintas, ou seja, são características, né, que combinadas permitiram, então, o grande sucesso evolutivo, né, e a diversificação, né, de diversas espécies de equinodermos nos dias atuais, certo? Então, era isso que eu tinha para colocar para vocês, então, lembrando, então, equinodermata, filo de animais com simetria radial, que é constituído, então, pelos ouriços do mar, bolachas da praia, estrelas do mar, serpentes do mar, os lírios do mar, certo? Um grupo, então, em torno de 7.000 espécies de animais exclusivamente marinhos, certo? E lembrando que as diferenças entre as classes de equinodermata está no formato do corpo, na localização do ânus, na localização da boca, na localização do madiporito e também no tipo de sulco ambulacral, se é aberto ou fechado, certo? Era isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, entre em contato.